gente, bom dia. Na próxima semana nós vamos ter aí o simulado, né? Tanto da área de linguagens humanas, como nós também vamos ter o nosso de ciências da natureza. E hoje nós vamos fazer essa revisão, né? Com o nosso colega de classe aqui, Amoan, que vai nos auxiliar a entender através de uma conversa mesmo informal, tá? Para que fique mais fácil de entender sobre o conteúdo, né? O conteúdo todos já sabem que é bioenergética, então a gente vai conversar um pouquinho mais. Amoan, seja muito bem-vindo. Obrigada, gente. E obrigada por estar aqui me ajudando, tá certo? Obrigado. Bom dia, gente. Então, e aí, gente, eu vou começar falando, né, sobre metabolismo, porque nós vamos estudar bioenergética, que é justamente todos os processos energéticos que acontecem dentro dos seres vivos, e a palavra-chave para a gente entender é metabolismo, né? Nós estudamos aqui e nós conseguimos entender que existe metabolismo a todo momento dentro de nossas células, tá? Mas assim, amor, você, durante as aulas, né? Para que seus colegas possam entender, o que foi que você conseguiu absorver de conhecimento a respeito de metabolismo? Eu entendi basicamente que o metabolismo, ele é o trabalho que o corpo humano faz. E aí ele é dividido em duas categorias. O catabolismo, que envolve a quebra das moléculas, e o anabolismo, que envolve a criação, a síntese. Exatamente, gente. Então, o metabolismo, tá? O próprio nome já diz, significa trabalho. É o trabalho que uma célula realiza. Então, o fato dela estar pegando substâncias menores e transformando em uma substância maior, a gente chama de anabolismo. E o processo antagônico, né, o processo contrário, é quando ela pega uma substância maior e transforma em substâncias menores, que é o que a Moan acabou de falar que seria o catabolismo, tá? A gente começa o nosso estudo daí, até porque nós vamos ver aí vários processos energéticos, né, que faz parte da bioenergética, que faz parte da energia que existe dentro de nossas células, né? E aí eu começo a falar sobre o primeiro processo, que é o processo de respiração celular, né? A gente viu que o processo de respiração celular, ele envolve a presença do gás oxigênio, ele envolve a presença de matéria orgânica, né? No caso, a glicose, para que a gente consiga ter energia, né? Então, assim, amor, em se tratando do processo de respiração celular, a gente aprendeu que ele ocorre em 3 etapas, não é isso? Então, você saberia me dizer a primeira etapa, qual é? A glicólise. A glicólise, exatamente. E assim, amor, a glicólise, ela ocorre em que local da célula, exatamente? Ele ocorre no citosol. No citosol, que a gente conhece também como citoplasma. Então, aquela velha história, gente, que a gente, desde que a gente aprende citologia, organelas, né, a gente sabe quando a gente vai falar assim, produção de energia, isso já desde o fundamental. Aí a gente sempre acha que a mitocôndria, só que o processo começa muito antes de chegar na mitocôndria. Ela vai participar também, gente, da história. Mas a primeira etapa do processo de respiração celular, que é a glicólise, ela vai acontecer antes, ela vai acontecer no citoplasma, né? Como a Moan falou, no citosol. E lá, né, nessa etapa, o que vai acontecer é que essa molécula de glicose, ela vai ser quebrada, né? Ela vai ser quebrada em 2 outras moléculas. A Moan, ou você ou outra pessoa poderia me dizer, até alguém da sala pode participar também, tá, gente? Qual a molécula que, quando a gente quebra a glicose? Piruvato. Piruvato, olha aí, muito bem. Exatamente. E vamos, o nosso podcast aqui ele vai ser muito objetivo,
tá, gente? Porque como o conteúdo é bem extenso, então eu vou tentar focar realmente, digamos assim, que de uma forma mais objetiva, tá bom? Então, quando acontece isso, né? Inclusive, vale lembrar um ponto muito importante, tá, amor? Na glicólise, não existe presença de oxigênio. Ou seja, para acontecer a glicólise, que é a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato, não precisa de gás oxigênio. Isso é muito importante vocês saberem na hora de responder uma prova. É a única etapa, inclusive, que não requer presença de gás oxigênio. Tá bom? E logo depois da glicólise, qual seria a segunda etapa? O ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs que muitas vezes as pessoas ficam receosas em entender, né? A gente viu aqui na sala de aula que ele não é tão difícil, claro que ele requer um pouco mais de atenção na hora de se estudar. Mas, assim, se a gente realmente focar, nós conseguimos entender. Vou só fazer algumas perguntinhas para a Moan e depois para vocês, tá? Só para a gente entender melhor. Em relação à localização, né? É na matriz mitocondrial. Isso, na matriz mitocondrial, ou seja, veja que a glicólise foi lá no citosol e o ciclo de Krebs já aconteceu na matriz mitocondrial, já estava lá dentro, não é isso? E aí a gente sabe que nesse processo, esse piruvato, que tinha lá a glicose foi quebrada em 2 moléculas de piruvato, né? E aí, quando chega no ciclo de Krebs, o que vai acontecer com o piruvato é que ele vai ser convertido em acetil coenzima A. Muito bem, olha, vocês estão sabendo, hein? Tá vendo? Isso aí já dá um gás aí para responder algumas questões da prova de vocês. E também, amor, eu lembro que nas nossas aulas nós falamos muito que em todos os processos, basicamente, inclusive não só da respiração celular, fermentação, todos os outros processos, existe uma molécula carregadora de energia. De elétrons, que ela fica carregando os elétrons. Porque assim, quando a gente quebra a molécula, geralmente alguns elétrons, né, saem dali, mas eles precisam ser levados para outra molécula. E assim, o NAD, exatamente. A gente fez até um teatrinho aqui, não foi no dia. A gente podia ter filmado esse teatrinho, viu, gente? Para poder a gente depois divulgar também. Mas vamos lá. E aí, falamos da primeira etapa, da segunda etapa e a terceira etapa do processo de respiração celular. Qual seria, Moan? A fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa. Turma, qual é o outro nome, turma, que a gente... Muito bem, olha aí, que legal. Esse processo, ele ainda acontece na mitocôndria. Mas exatamente em que local da mitocôndria? Ele respondeu. Olha, já responderam nas cristas. Na crista mitocondrial. Perfeito, gente. E aí, gente, tem uma coisa muito importante, que é assim, qual é o saldo de ATP que nós temos em cada uma dessas etapas? 34. Existe uma média, gente, nem sempre é algo muito certo, tá? Mas assim, nós costumamos falar a média 2 e 34. Isso. Mas isso pode variar, tá? Fiquem cientes disso. Então, gente, nós vamos falar agora da fotossíntese, que é outro processo, né, energético, né? Fotossíntese é um processo que todas as plantas realizam, algas e algumas bactérias também, né, como as cianobactérias. É um processo onde esses seres vivos, eles conseguem produzir matéria orgânica, tá? E ele é considerado um processo também energético, certo? E aí, amor, o processo da fotossíntese, ele vai ocorrer em 2 etapas. Sim. Você lembra quais são essas etapas? Sim, a fase clara ou fotoquímica e a fase escura ou química.
Exatamente. Olha como vocês aprenderam. Eu fico muito feliz com isso, viu? Eu garanto que se eu perguntasse a qualquer um aqui da sala também iriam responder, né? E aí, a fase clara, né? Que inclusive nós, Sim, hoje em dia, nós estamos chamando mais de fotoquímica. fotoquímica, né? O termo clara está ficando assim, mais um pouco em desuso. Então vamos ser mais atuais, vamos falar fase fotoquímica, né? Onde acontece exatamente a fase fotoquímica? Os tilacoides do cloroplasto. Isso, nos tilacoides. Vocês lembravam disso, gente? Sim. Exatamente. Então, gente, só lembrando, né, que cloroplasto é uma organela, né, que inclusive só vai ser encontrada nesses seres vivos que foram citados agora. É uma organela que tem, inclusive, se a gente for puxar a historinha dela aí, tem uma teoria, que é a teoria endossimbiótica, né, que afirma, né, nessa teoria, que possivelmente tanto o cloroplasto, inclusive, como mitocôndria, né, que eram seres vivos independentes. Até porque essas duas organelas, elas possuem DNA próprio. E isso caracteriza algo muito forte aí de afirmar que possivelmente elas foram seres vivos independentes um dia, tá? Mas aí o cloroplasto, que a Moana acabou de falar, que é justamente onde vai acontecer a fase fotoquímica da fotossíntese, né? Os tilacoides, lembrando que são tilacoides, né? Dentro de um cloroplasto, a gente vai encontrar um empilhamento de como se fossem moedinhas, tá? E aí é justamente, né, a moedinha dessa, o que a gente vai chamar de tilacoide, e vai acontecer justamente na membrana, para ser mais exata, na membrana desses tilacoides, que a gente vai conseguir ter a fase fotoquímica da fotossíntese. Então, amor, então logo após, né, a fase fotoquímica, né, que a gente viu que acontece na membrana dos tilacoides, nós vamos ter uma outra fase, né? E que fase é essa? É a fase química, A caso, fase né? química, que antigamente a gente chamava Conhecida como fase escura. Escura, exatamente. E aí, amor, onde acontece exatamente essa fase química? No estroma dos cloroplastos. Isso, gente. E estroma, só para comparar, se nós fôssemos comparar o cloroplasto com uma célula, o estroma seria como se fosse o citoplasma. É um espaço onde, inclusive, tem também um material gelatinoso. Tá certo? E nesse processo, né, da fase química, é onde é utilizado o ATP e o NADPH que foram produzidos na fase anterior para converter o gás carbônico em glicose, que é o objetivo justamente da fotossíntese, né? Gente, que perfeito, tá vendo? Vocês realmente aprenderam e eu tô muito feliz com isso. Esse podcast aqui, ó, para revisão, para prova, quem estudar para o simulado vai ser, ó, vai tirar uma nota excelente, tá? Ok, então nós falamos de respiração celular, aqui não foi Sim. de fotossíntese, mas nós temos mais dois processos energéticos, que é justamente quimiossíntese e e fermentação, né? A quimiossíntese vai ficar para um outro podcast, tá certo? Até porque nesse simulado não vai cair quimiossíntese em detalhes, tá? Só vai cair mais a parte de fermentação. Aí nós vamos falar um pouco de fermentação para finalizar aqui, tá certo? Mas vocês estão gostando, gente? Como é que tá? Estão anotando aí no material digital de vocês? Pronto. Então, gente, e o último processo que nós vamos falar, que vai cair no nosso simulado, é o processo de fermentação. Justamente. Que não é certo, digamos assim, a gente afirmar que fermentação é o processo de fabricação de energia sem presença de gás e oxigênio. Popularmente, nós realmente falamos assim, até eu falo no dia a dia,
Mas se a gente for aprofundar nosso conhecimento, O objetivo, né? o objetivo da fermentação Justamente. não é fabricar energia. Ele tem outro objetivo. Que é devolver os NADs que foram utilizados no processo de glicólise. Perfeito. Porque, bora lá. Vamos dar um belo exemplo. Sim. Nós, seres humanos, nós também fazemos fermentação. Apesar de ser um processo energético realizado por leveduras, por bactérias, dependendo do tipo de fermentação, né? Porque vai ter alcoólica, láctica, né? Vai ter acética também. Mas nós, seres humanos, apesar do nosso processo principal ser a respiração celular, nós acabamos que realizamos também fermentação. Lática. Né? Fermentação lática, muito bem. Então, diante do que você falou, que o objetivo não é fabricar energia, bora lá. Nós praticamos uma atividade física intensa, tem lá alguém levantando peso, um marombeiro lá na academia, né? Dando aquele grito, né? Assim, né? Não é assim? Pronto. Então, aí tem uma hora que não chegou oxigênio suficiente lá nas células. Por quê? Porque ele tá empolgado. Ele tomou muito pré-treino, né? E tá bem empolgadão lá. E não chegou oxigênio suficiente. Então, a célula dele vai receber glicose. Mas não vai receber oxigênio. Vê que interessante. Então, o que acontece? A célula vai quebrar a glicose, porque vocês lembram que o processo de glicólise é justamente a quebra para transformar em 2 piruvatos, não é isso? Então, vai lá o músculo dele, e lembrando que é o músculo esquelético, né? Que justamente são os músculos que estão associados aos ossos. Ele vai quebrar a glicose, gente, porque o processo de glicólise não requer presença de oxigênio. E depois? Então, é justamente, amor, aí é onde vai começar o processo de fermentação. Nesse caso, fermentação lática, que vai... Como é que acontece? Que vai dar origem ao quê? Depois da glicose vão surgir o ácido pirúvico, né? E aí, esse ácido pirúvico vai ser convertido com a fermentação em ácido láctico. Em ácido lático, que justamente é uma substância, inclusive, tóxica para o nosso corpo. A gente sente aquela dorzinha, né? Por isso que depois de um exercício físico, o ideal é que a gente possa fazer um cardio de leve, né? Uma atividade para fazer com que ele circule e ele seja liberado. Pode ser uma massagem também, né? Liberadora. E é isso. Como é o nome dessa situação, José? Qual situação? Do músculo, como se estivesse cansado. Dos ácidos. Não, é a presença de ácido láctico que vai estar lá. Isso. É a presença. Por quê? Porque o que tua célula vai fazer é um processo de fermentação láctica. E o produto final desse processo é o ácido láctico, né? Que a gente tem que dispersar ele e colocar ele para fora. Então, gente, eu acho que é isso. Deu pra gente entender, pelo menos aí. Vocês, por favor, estudem também pelos exercícios de revisão, pelo livro, material digital de vocês. Tá? Tem tudo no capítulo 1. Se eu não me engano. Tem uma parte no capítulo 1 e tem uma partezinha também de aprofundamento no capítulo 2. E vamos todos tirar 10 nesse simulado, viu? Vamos fechar Ciências da Natureza.